Que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje eu quero trazer uma mensagem que eu espero que edifique muito você. Tanto quanto ela me edificou, como edificou a minha igreja, no último domingo, quando eu levei essa mensagem. O título da mensagem é O Coração Preparado. E nós vamos pegar um trechinho da princesa das epístolas, né? A epístola de São Paulo aos Efésios. No capítulo 3, tem uma oração fantástica. Nós vamos pegar 2 versos dessa oração e vamos comentar esses versos. Diz assim, ó, capítulo 3, verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Deus os fortaleça com poder por meio do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, isso é dinamite pura. Isso é dinamite pura. Se a gente vivesse esses versículos aqui, que parecem tão simples, mas trata-se de uma revelação fantástica que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. A gente precisa entender, irmãos, que o Evangelho é a expressão da vontade de Deus. Né? O Evangelho colocado em prática faz que aquela pessoa que entregou a vida a Cristo atinja o seu potencial máximo, tanto como indivíduo e deveria ser também como sociedade. O Evangelho faz a gente trabalhar junto com Deus. E quando a gente faz isso, o céu é o limite, irmãos. O céu é o limite. Teremos paz, teremos prosperidade e uma profunda sensação de bem-estar. O Evangelho sempre nos convida a cuidar um dos outros. Não tem Evangelho solitário, né? A estarmos presentes um para os outros. Se vivermos de acordo com essa aspiração, se colocarmos isso em mente, Deus vai estar sempre conosco e cuidando da gente. Sempre, sempre. Concedendo-nos bênçãos diárias. Olha que coisa fantástica, irmão. Não estou sendo ufanista, não. Estou sendo muito realista. Agora, o contrário. Por outro lado, se a gente se coloca acima de Deus ou acima de nossos semelhantes, achando que é alguma coisa, um futuro doloroso nos aguarda. Esse é um fato. Infelizmente, nós temos um grande obstáculo ao Evangelho, que é a nossa própria natureza, que não segue o conselho generoso, o conselho gracioso de Deus para fazer bem aos outros. Temos dificuldade. E por isso, muitas vezes, a gente deixa de colher muitas bênçãos de Deus. Dar as costas aos princípios do Evangelho é demonstrar um desprezo pelas ações que nos unem como seres humanos, que nos ligam a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que eu chamaria de, com todo respeito, a sociedade do Neymar. Tá? Neymar é aquele jogador que tem um talento fantástico, futebol fantástico, mas que como ser humano está complicado. Né? É aquele cidadão que pega o curso de um rio, desvia para fazer um lago na sua propriedade, totalmente legal, sem obedecer normas ambientais, e depois que uma funcionária da Secretaria do Meio Ambiente o adverte e aplica uma multa, ele faz uma filmagem nadando no lago, desprezando completamente aquela multa, e logo depois ele consegue, não se sabe como, que o juiz o perdoa e ele faz aquela obra sem nenhum estudo de impacto ambiental, sem nada. É aquele cidadão que defende um projeto altamente fascista e louco, como esse da privatização das praias, que vai impedir o acesso dos pobres às praias, que vai fazer que as comunidades que dependem do mar, comunidades de pesqueiros e tantas outras comunidades pobres, tenham acesso restrito, e ele defende com unhas e dentes, né, algo que só vai beneficiar ricos. E aí uma atriz, a Luana Piovani, vem a público criticar isso, ele a chama de velha, de feia, e ofende ela. Ele manda rasgar o pneu de um parça dele que contrariou ele. Enfim, essa é a sociedade que nós vivemos.
uma sociedade ultra individualista. Eu usei o exemplo do Neymar, mas apenas como exemplo. Muitas pessoas são assim. Muitas vezes nós somos assim também, individualistas, né? Muitas vezes isso advém por causa do nosso passado, né? Às vezes a gente veio de um lar abusivo, onde você foi menosprezado. Isso deforma o nosso ser, impossibilita ter confiança até no novo relacionamento com Deus. Recebemos tantas críticas ferinas, cortantes, às vezes de pais, às vezes do próprio cônjuge, né? E que pessoas que são abusadoras, que geram a sensação de não merecimento. A gente não se acha digno de receber de Deus. Por quê? Porque as pessoas que deveriam nos amar nos abusam de nós. E isso afeta a nossa fé em Deus. Gera medo, nos enfraquece para lidar com problemas. Então, estamos num mundo extremamente regado, permeado, regido pelo pessimismo, irmãos. E isso afeta muitos cristãos, tanto o ultra-individualismo quanto um passado de dor, né? Que faz a gente se relacionar com Deus de forma errada e a gente acaba criando tempestades em nossas vidas. As tempestades têm duas fontes, duas causas. Muitas vezes somos nós mesmos que criamos, né? Principalmente quando a gente desobedece os mandamentos de Deus. A gente sabe que deveria fazer aquilo, mas não faz. Tomamos decisões sem consultar a Deus e colhemos tempestades. Ou o outro tipo de tempestade muito comum também é aquela que espíritos malignos usam seres humanos para nos atacar, né? Para tentar minar nossa fé, para que gere medo, para que a gente só olhe as circunstâncias. E aqui a gente está diante desse texto de Efésios. Efésios está fazendo uma declaração que Deus quer nos revestir de poder por meio do seu Espírito em nós, para que a gente suporte provas, para que a gente vence as provas, para que ele transforme a nossa mente, a maneira de encarar o mundo, a maneira de encarar os problemas. Deus não retira os problemas. Deus transforma a nossa mente para que a gente encare os problemas e seja um vencedor diante dos problemas. Qual seria então o grande segredo para uma vida feliz, irmãos? A vida feliz só vem pela obediência ao Evangelho. E o Evangelho é a pessoa do Cristo. Isso não é uma teoria, não é autoajuda. O Espírito Santo trabalha em nós para que a gente aprenda a depender cada vez mais de Jesus, a lançar sobre ele os fardos de preocupações, né? Mesmo no meio de provas, de dores e até condições mentais miseráveis, né? Que foram criadas por um passado triste nosso. Mas o passado é uma roupa que não serve mais, como já dizia Belchior, irmãos. Né? Então, como é que eu faço isso ser uma realidade para nós? Essa oração de Paulo aos Efésios é linda por isso. Isso vai acontecer quando Cristo habitar nos nossos corações por meio da fé. Fé não é autossugestão. A fé é algo ativo. Tá? E ela parte do princípio de uma atitude mental favorável. Saber que Cristo está em mim, por meio da pessoa do Espírito Santo. Que o poder de Deus está atuando em mim. Por isso que Paulo está falando, eu quero orar para fortalecer o íntimo do seu ser com poder. Entender que Cristo está no barco da sua vida. Que você pode passar por qualquer tipo de tempestade, mas vai encarar qualquer tempestade com confiança e com paz no coração. Não sei se os irmãos já ouviram falar em Charles Wesley, né? O irmão de John Wesley, o fundador do movimento metodista, que depois derivou para a igreja metodista, no século XVIII na Inglaterra. Charles Wesley era um músico e ele escreveu hinos belíssimos. E os hinos mais bonitos que ele escreveu foram feitos quando ele estava preso por causa da perseguição religiosa que o movimento metodista sofreu na Inglaterra naquele século. Ele escreveu aqueles hinos belíssimos, não autossugestionado. Ele dizia, Cristo é o bálsamo para o meu coração quebrantado. Eu, apesar de estar sob grades,
eu estou em perfeita liberdade. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui nesse mesmo capítulo 3, se você ler o verso 13 de Efésios, ele fala assim, ó: portanto, peço que você não se desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Sabe por que Paulo está escrevendo isso? Porque ele está dentro da prisão. Essa é a penúltima prisão que ele vai sofrer, onde ele escreveu a carta aos Colossenses, aos Filipenses e essa aos Efésios. Ele está com quase 60, 61 anos de vida. A última prisão, ele vai ser decapitado. Nero vai mandar decapitá-lo. Poucos anos, mais ou menos por volta do ano 62, 63. Então repare, irmãos, ele está na prisão e ele está falando, olha, não se preocupe comigo, eu estou muito bem. Eu estou muito bem, porque para mim o viver é Cristo. E as minhas tribulações é uma glória para vocês. Meu. Se vocês tiverem a curiosidade de chegarem na mão de vocês, é muito bom a leitura de livros que tragam a biografia dos santos de Deus. Né? Você vai ver que eles passaram por um longo processo de busca, de autoexame, perseveraram até ficarem certos que Cristo habitava neles por meio da fé. Então, queridos, à luz disso tudo que eu estou falando, eu queria deixar alguns princípios, né, princípios práticos, para que Cristo realmente habite no nosso coração pela fé e que a gente fique arraigado e alicerçado em amor. Primeiro, que a gente precisa acreditar nas promessas do Evangelho, né? Ser cativado por esse ensino, ser apaixonado. Os homens e mulheres de fé viam as promessas e pagaram um preço muito alto por acreditar em Deus. Vide Noé, né? Noé não habitava num lugar que não tinha mar. E Deus manda ele construir uma arca gigantesca. Ele não era engenheiro naval. E ele constrói aquela arca. Imagina como ele foi alvo de zombaria das pessoas. Deviam ter chamado ele de velho gagá, etc. Né? E ele falava, ó, Deus vai destruir todo mundo aí no meio de um dilúvio. Mas como é que eu posso dizer? Ele via no invisível. A fé faz isso, irmão. A fé faz a gente enxergar no invisível. É Deus chamando Abraão. Abraão, sai aí da tua tenda. Vem cá, olha para as estrelas do céu. Conta elas, Abraão. Consegue contar? Não, Senhor, são muitas, muitas. Então, assim vai ser a sua descendência. Mas, Senhor, não tem filho. Sara já está velhinha. Eu estou velhinho. Eu não tenho mais hormônio, não tenho mais desejo sexual. Como é que eu posso gerar um filho ainda na nossa idade avançada e ter tantos herdeiros assim? Como, Senhor? Assim será a sua descendência, Abraão. Eu estou falando isso para você. Aí Deus, Abraão olha para o céu e fala, Senhor, tu falou? Tudo bem, eu creio. Como vai ser? Ó? Não quero nem saber. O Senhor falou, eu creio. Por isso ele é chamado pai da fé. Ele foi justificado. Quer dizer, ele não olhou para o seu corpo amortecido, não olhou para o ventre de Sara, que era uma anciã de 90 anos, né? Que era meio impossível uma gestação física. Ele não olhou para nada disso. Deus falou, então um dia essa criança vai nascer. E levou mais de 20 anos para a criança nascer. E nasceu Isaac, que significa alegria. Então, irmãos, olha só, como isso difere de uma pessoa incrédula, né? Porque o cristão, ele vive por meio da fé. O cristão vê no mundo do Espírito, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não fixe seus olhos naquilo que você está vendo, porque o que você está vendo é transitório. O que você não vê é que é real. Então, primeira coisa, eu preciso ver essas promessas do Evangelho e olha, sou cativado por elas. Segundo, além de ficar persuadido, é ter a certeza que eu vou atravessar tempestades, ondas fortes, e que eu não vou me abater pelas circunstâncias, porque eu sei que Cristo está em mim. Ele está comigo, é poderoso e vive em mim. No momento certo, os ventos vão parar, o sol vai voltar a brilhar, tá? E
Por mais que os demônios fiquem sussurrando na sua mente, dizendo que isso não é para você, por mais que uma onda poderosa venha a bater sobre você, por mais que você tenha um passado triste ou tenha relacionamento com pessoas abusadoras, você tem a confiança, a persuasão que Cristo está em você e que você vai suplantar e superar tudo isso. Eu sei que o abuso é uma coisa muito complicada, irmãos. Às vezes eu vejo... eu estava vendo uma psicóloga muito experiente, uma americana, que escreveu um livro sobre esse problema de relacionamentos abusadores, e ela conta que várias mulheres que tiveram maridos abusadores, mesmo depois, quando o casamento terminou, as mulheres ficaram tão feridas, tão machucadas, que elas passaram a ter medo de avião, passaram a ter medo de escada rolante. Olha só, irmão. É como se fosse um passarinho que está na gaiola há tantos anos, você abre a gaiola, mas ele tem medo de sair e voar. Só que tem um diferencial, irmão. Quando o Espírito Santo está em nós, ele trabalha com as nossas fraquezas, tá? E ele nos dá o poder para que a gente voe, tá? Para que a gente cresça, para que a gente realmente receba todo o poder de Deus na nossa vida. Lembre-se, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Quem eram os efésios? Eram pessoas ricas, prósperas? Não, irmãos. A grande maioria eram escravos de Roma. A grande maioria eram pessoas iletradas, analfabetas. A grande maioria eram de operários, pessoas forçadas a trabalhar duro, sem cultura, com condições de vida péssimas. Assim era a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela era constituída, na maioria, por pobres, por pessoas com muitas dificuldades. E é para essas pessoas, tá, que Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai revesti-los de poder. Então eu tenho que me persuadir dessa verdade, independente das circunstâncias. Jesus falou: vim para dar vida abundante. A vida abundante vai ser na glória, claro, quando na volta de Cristo, claro, quando nós estivermos glorificados. Mas é para hoje. Se você tiver a curiosidade de ler o Salmo 18, do rei Davi, ele escreve esse salmo belíssimo. A primeira frase ele começa assim: Deus, eu te amo. Porque ele escreveu isso no meio de muita perseguição que Saul moveu contra ele. 15 anos de perseguição, tentando matá-lo. E ele escreveu aquele salmo com uma profunda gratidão, mostrando como Deus o livrou de tudo. E hoje você está numa condição superior do rei Davi, porque o Espírito Santo habita em você. Deus habita em você. Jesus Cristo habita em você. E a terceira coisa, creia que as promessas de Deus são nossas, são para nós, irmãos. Agora, me apropie dela. Para isso a minha vontade é fundamental. A minha força de vontade é fundamental. A vontade de querer se apropriar disso é fundamental. Ninguém se liberta de um vício. Ninguém se liberta de um vício se não tiver vontade de ser liberto. Não é? Seja o vício qual for. Pode frequentar os alcoólicos anônimos, drogados anônimos, viciados em pornografia, enfim, qualquer tipo de vício. Você só se liberta se tiver a vontade de querer ser liberto. Jesus Cristo, quando olhou para o paralítico, perguntou: você quer ser curado? Teoricamente, você poderia achar que ele paralítico queria, mas às vezes a pessoa se acostuma com a doença, se acostuma com a pobreza, se acostuma com um estado miserável, que quer que as pessoas se sintam pena dela, se sinta amada por sentirem pena dela. Então, Jesus pergunta: você quer se libertar disso tudo? Então, o reino de Deus é tomado por esforço, irmão. Tudo passa pela vontade humana. Quando a gente quer algo, a gente não arruma tempo. Se você quiser passar num concurso, você não vai arrumar tempo para estudar, né? Se você quiser montar um negócio, você não vai se preparar para montar, gastar tempo para isso. Enfim, você investe tempo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. O reino de Deus é espiritual. Perguntaram, e está dentro de nós, perguntaram para Jesus: cadê o reino de Deus? E Jesus falou: olha, vocês não vão dizer está ali, está cá. Não, o reino de Deus já está dentro de vós, na pessoa do Espírito Santo.
Cristo habitar como uma pessoa real por meio do Espírito Santo. E a quarta vontade, haja na realidade da fé, meu irmão. Haja na realidade da fé. Se você agir só baseado naquilo que você está vendo, você vai fracassar. Tá? Os vigorosos os heróis da fé foram dominados por essa perspectiva. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, larga a tua casa, larga tudo, larga a tua família, a tua parentela e vem comigo para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem falou para que lugar era. Mas Abraão foi, largou tudo. Já com 70 anos, ele largou tudo. E foi para onde Deus mandou. Por quê? Ele sabia quem era o companheiro de viagem dele. Então, repare, Ruth, Noemi chega para ela, depois que o marido de Ruth morre. Noemi está na miséria, lá em Moabe, chega para Ruth e fala: Ruth, você é bonita, o seu marido, meu filho, morreu, eu estou completamente desamparada, perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, cheguei nesse país, agora vou voltar com uma mão na frente e a outra atrás. Não me chame de Noemi, que significa graciosa, me chame de Mara, que significa amarga, que a mão do poderoso está sobre mim, eu sou uma perdedora, então você só vai perder me acompanhando, fica aí. Mas Ruth via no espírito. Ruth falou para ele: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, o teu Deus é meu Deus, onde você morrer, eu morro eu. Que coisa linda, cara. E Deus honrou Ruth. E ela vai se casar com um homem com o maior partido de Israel e vai ser a bisavó do rei Davi e está na linhagem de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela via no mundo invisível. Via por meio da fé. Mantenha isso na sua mente, irmão. Romano 12, 1, 2 fala: não vos conformeis com o presente mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. E não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis. Transforme a sua mente pela palavra de Deus. Na nossa igreja a gente tem um zelo em pregar a palavra de Deus, meu irmão, para que as pessoas cresçam por meio da palavra, que a palavra de Deus é sobrenatural. Tá? Ponha isso como objetivo, ter Cristo morando em você. Não precisa tremer, não precisa ficar tendo visões, rodopiando. Se isso acontecer, tudo bem, mas isso não é importante. É saber que Ele habita, que Ele é real. Assim como você está me vendo nesse vídeo, Cristo é real também. Tá? E Ele fala: se a sua fé for igual a um grão de mostarda, um grão de mostarda é menor que a cabeça de um alfinete. Você vai dizer para uma montanha, ela vai se mover. E a última coisa, irmãos, para que Cristo habite no nosso coração, saiba que tem coisas dentro do nosso coração que são incompatíveis com essa experiência. Logo, se pela fé eu creio que Cristo habita em mim, algumas coisas que tem dentro de mim tem que sair. Tem que sair, tem que ir embora, irmão. Falta de perdão, alguns lixos que a gente cultiva. 2 Coríntios 6 fala que união há entre luz e trevas, entre Cristo e Belial, entre a justiça e a injustiça. Então essa besta fera que está dentro de nós, ela não pode prevalecer. A nossa natureza não pode prevalecer. O Filho de Deus Santo, sem pecado, não vai conviver com certos lixos mentais e lixos de atitudes que nós tomamos. Tá? E o nosso ego é a pior coisa que pode acontecer, irmãos. Jesus falou uma coisa muito saudável quando ele fala para os discípulos: olha, sirvam ao Senhor como aquele servo que prepara a mesa para o seu Senhor, põe a comida, põe os pratos, e quando o Senhor chega, ele fala, ele se afasta, deixa o Senhor comendo na mesa e diz para si próprio: eu fiz mais do que minha obrigação, sou um servo inútil. Você sabe que isso é muito saudável, irmãos? Porque isso evita que nosso ego comece a achar que a gente merece alguma coisa de Deus, que Deus precisa da gente. Tá? Então, queridos, não é por aí. Quem vem a mim, de modo nenhum vou lançar fora, Jesus falou em João 6,37.
O Espírito Santo quer fortalecer esse homem interior, quer mover em nós, quer preparar a casa para Jesus morar. O perfeito amor vai lançar fora todo medo. Esse mundo é marcado por depressões, por síndromes, por violência, por corrupção. Deus não quer que você viva dessa forma. Cristo nos convida para uma vida plena de aventuras, de emoções, de ousadia, de criatividade, sem medo de cometer erros, sem prisões mentais, de passados dolorosos. Tá? O impossível é e pode ser alcançado. Então gere esse ambiente de fé. Clame por Senhor Jesus. A sua melhor versão está em Deus, irmãos. Sua melhor jornada se inicia em Deus. E a sua vida só tem sentido do modo que Deus preparou para que você vivesse ela. Renda-se a Deus. E o extraordinário sempre vai acontecer na sua vida. Amém? Cristo habitar nos nossos corações por meio da fé, para que a gente siga arraigado e alicerçado em amor. É isso, queridos. É isso. Maravilha. Joia preciosa da palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.